Olá pessoal, então dando continuidade, agora esse é o último vídeo, né, dessa parte de desenho experimental e amostragem. A gente vai falar de alguns tipos de desenhos experimentais, tá? Novamente a gente está seguindo é, essas categorias, né, que foram geradas ali pelo Gotelli e Ellison de 2004, separando em três tipos principais, né, que é a nova, regressão e tabular. Nesse caso, na verdade, a gente não está falando especificamente das análises estatísticas de ANOVA e regressão, por exemplo, mas sim falando dos tipos experimentais, né, que são sugeridos, na verdade, muito de acordo com o tipo de variável que são trabalhadas, né, como a gente vai ver mais para frente. Vai depender do tipo de variável independente e a variável dependente que a gente selecionar, tá bom? Bom, só para a gente ter um sumário aqui, né, de como que a gente faz essa diferenciação. Então aqui em cima a gente tem as nossas variáveis independentes e aqui as variáveis dependentes, tá? Então, quando tanto a minha variável independente quanto a minha variável dependente elas forem quantitativas, nesse caso a gente tem o tipo de desenho amostral de regressão, tá bom? Se a nossa variável independente ela é categórica, né, qualitativa, e a nossa variável dependente ela é quantitativa, então a gente tem a nova, tá? E nos casos, né, onde tanto a minha variável independente quanto a minha variável dependente elas são categóricas, a gente tem o tipo tabular, tá bom? E aqui a gente tem uma quarta ainda, né? Que a gente não vai falar muito sobre ela, mas só para mostrar a existência dela também, onde você tem o contrário, né? Onde a sua variável dependente ela é categórica e a sua variável independente ela é quantitativa, tá? Nesse caso aqui é uma regressão logística, né? Então só para a gente, para facilitar esse entendimento, mas a gente vai entrar em mais detalhes daqui para frente, tá bom? Bom, vamos começar com o desenho amostral para regressão, então, onde nesse caso, tanto a minha variável independente quanto a dependente, elas são quantitativas, tá? Para facilitar, né, vamos usar um exemplo aqui. Então aqui a gente tem a riqueza de espécies, né? E a gente quer saber se será que a riqueza de espécies ela varia com o tamanho dos fragmentos, né? Ou seja, será que fragmentos, né, maiores eles têm uma diversidade de espécies maior do que fragmentos menores, tá? Lembrando, né, que a gente tem que ter a independência entre as nossas amostras, né? Nesse caso aqui, cada um desses fragmentos vai ser uma unidade amostral, tá? Então, cada vez que a gente for coletar dados em uma dessas áreas, a gente tem que garantir que elas estão distantes o suficiente para que uma não interfira na outra, né? Ou seja, eu encontrar uma determinada diversidade em um fragmento não esteja relacionado com encontrar essa mesma diversidade em um outro fragmento por estarem muito próximos um do outro, tá? Então, garantir essa independência espacial, que nesse caso seria importante a gente se distanciar em relação a essas amostras, tá? Então aqui, por exemplo, né, é isso que a gente teria como resultado, né? Então eu fui em cada um desses fragmentos, medi cada um desses fragmentos, desde os maiores até os menores, né? Lembrando então que aqui no eixo X vai a minha variável independente, tá? E no eixo Y vai a minha variável dependente. E aí eu posso coletar, né, dados em cada um desses fragmentos e plotar aqui para verificar então se existe essa relação ou não, tá? Então se eu tiver um resultado como esse que a gente está observando, muito provavelmente mostraria que sim, né, existe uma relação entre o tamanho de fragmentos e a riqueza de espécies, ou seja, quanto maior for o fragmento, maior é a riqueza que eu tenho nesse fragmento, tá bom? A gente tem que tomar alguns cuidados, né, nesse desenho amostral, porque, por exemplo, né,
Vamos supor que eu tenho aqui a minha variável explicativa, a minha variável resposta, tá? Eu tenho esse resultado aqui, né? Ou seja, aparentemente, né, eu coletei essas informações e parece que não tem uma relação, né? No entanto, se eu não coletei informações cobrindo, né, todo o intervalo que de fato existe em relação a essa variável explicativa, né, pode ser que eu não tenha encontrado um padrão, né, justamente porque eu não contemplei toda a variabilidade da minha variável explicativa, da minha variável independente. Então talvez, né, se eu tivesse pego e contemplado toda essa variação, talvez eu obtivesse um outro resultado. É claro que isso faria com que a minha conclusão fosse completamente diferente, né? Então, nesse caso anterior, eu poderia até concluir, mas concluir dentro dessa faixa que a gente está observando aqui, tá? E não, de fato, em relação a toda a variabilidade que existe na minha variável independente. Ou seja, né, o intervalo da variável explicativa deve ser grande o suficiente para permitir resposta integral da variável resposta, tá? Porque senão a sua conclusão ela vai ser em relação a uma parte só dessa relação e não em relação a toda a relação que possa existir, tá? Da mesma forma, né, a gente tem que tomar um cuidado, por exemplo, de não deixar lacunas, né, nesse intervalo dessa nossa variável explicativa, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a gente coletar as informações só abaixo do valor 20 e acima do valor 60, por exemplo, tá? A gente pode ter a falsa impressão de que existe de fato uma relação, mas talvez, né, se a gente coletar as informações completas, né, dentro desse intervalo, pode ser que a gente encontre essa outra situação. E nesse caso aqui, a gente observa que essa relação não existe na verdade, tá? O que na verdade estava acontecendo é que a gente não estava contemplando toda a informação necessária para poder fazer essa análise, tá bom? Então é uma outra questão que a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer esse delineamento experimental. Ou seja, a variável explicativa deve ser distribuída uniformemente dentro, né, desse intervalo que está sendo amostrado, tá? É claro que, de fato, né, às vezes é difícil a gente conseguir isso, né, porque às vezes de fato não tem na natureza valores, né, dentro de um determinado intervalo, por exemplo, tá? Então a gente tem que levar em consideração essas questões também, essas dificuldades na hora que a gente está indo para campo. Mas é claro que na hora que a gente vai analisar essas informações, a gente tem que interpretar com base nessas possíveis lacunas que possam existir também, tá? Bom, na regressão a gente pode ter a regressão múltipla, onde nesse caso a gente tem mais de uma variável explicativa para uma variável resposta, né? Então, naquele exemplo anterior, por exemplo, a gente estava falando sobre a questão da área influenciar na riqueza de espécies, mas a gente poderia trabalhar não só com a área, mas com o grau de isolamento, por exemplo. Eu quero saber como que conjuntamente a área e o grau de isolamento influenciam na riqueza de espécies, tá? Então lembrando, né, essas variáveis explicativas elas têm que ser independentes entre si, ou seja, não adianta você pegar duas variáveis explicativas, mas sendo que elas são muito correlacionadas entre elas, né? Ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta junto, ou o contrário, tá? Porque senão vai haver muita redundância, né, em relação a essas variáveis, e de fato a gente não vai conseguir definir qual que é o efeito de uma variável, qual que é o efeito da outra variável, tá bom? Então isso é uma questão que a gente tem que levar em consideração, que é a colinearidade, né, ou essa autocorrelação que existe entre essas variáveis explicativas.
Bom, aí tem essa questão que ambas as variáveis devem estar uniformemente distribuídas ao longo de seus valores máximos e mínimos, né? Então, da mesma maneira que a gente tem numa regressão simples, né, onde você só tem uma variável explicativa, você também tem que ter essa homogeneidade da variação, né, que existe dos dados, né, para essas 2 ou 3, 4 variáveis que você tiver numa regressão múltipla, tá? E essa questão, né, voltando lá naquela regra dos 10, né, de 10, que a gente falou anteriormente, seria necessário então mais réplicas a cada variável que você coloca a mais, né? Então, pelo menos 10 amostras para cada variável explicativa que você insere no seu modelo, tá bom? Então, a gente tem que levar em consideração isso, ou seja, quanto mais variáveis, né, a gente gostaria de testar ao mesmo tempo em relação à nossa variável resposta, maior é a quantidade de réplicas que a gente vai precisar. Isso pode complicar, né, o experimento, porque ele pode necessitar, né, demandar uma quantidade de amostras muito grande. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então aqui, por exemplo, né, um resultado de uma regressão múltipla, onde aqui a gente tem a nossa variável resposta, né, que é a riqueza de espécies, e aqui nossas duas variáveis explicativas, né, que é a área e o grau de proximidade. E aqui, né, cada pontinho desse então seria um fragmento que foi amostrado, né, e nesse caso da regressão múltipla, né, pelo menos com duas variáveis, ao invés da gente ter uma linha, né, que representa um modelo de regressão, nesse caso a gente vai ter um plano, tá? E esse plano é que está definindo qual que é a influência da proximidade ou da área dos fragmentos em relação à riqueza de espécies, tá? Bom, um outro desenho experimental é do tipo ANOVA, né? Então a gente tem a ANOVA de um fator, né? Ou seja, você tem uma variável explicativa que ela é categórica, qualitativa, e uma variável resposta que é quantitativa, tá? E aí, nesse caso, o que a gente está interessado é fazer uma comparação entre médias entre os tratamentos, tá? Então, voltando naquele mesmo exemplo, né, dos fragmentos, vamos supor que eu tenho fragmentos aqui de tamanhos diferentes, né, grandes, médios e pequenos, e eu quero saber se a riqueza de espécies varia, né, de acordo com esses tamanhos. Percebe que aqui, nesse caso, a gente está categorizando os tamanhos, né? No exemplo anterior da regressão, a gente media cada fragmento, né, e correlacionava o tamanho daquele fragmento com a riqueza de espécies, né? Nesse caso, a gente está categorizando, ou seja, a gente vai pegar todos os fragmentos acima de um determinado tamanho e vai colocar tudo na mesma classe. Vai falar, todos esses fragmentos são grandes, de fragmento de x hectares até x hectares vai ser médio, e abaixo de x hectares vai ser pequeno, tá? Então a gente está categorizando essas áreas. Novamente, né, tem esses pressupostos de que as réplicas elas têm que ser independentes, né? Ou seja, quando eu coleto o dado em um determinado fragmento, né, esse fragmento não pode estar influenciando na quantidade de riqueza que tem um outro fragmento que eu estou coletando também, tá? Então eles têm que ser independentes. E nesse caso, novamente, a minha unidade amostral é o fragmento. Cada fragmento é uma unidade que eu tenho, tá? Aqui é como que a gente poderia mostrar isso numa tabela, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho 21 fragmentos, né? O ID vai de 1 até 21. Essa coluna do meio é a coluna de tratamentos, né? Então eu tenho PMG, né? Pequeno, médio e grande. Tá vendo que aqui eu não tenho o tamanho dos fragmentos, qual que é a área desses fragmentos exatamente. Eu só tenho a categoria que ele pertence. E aqui eu tenho a quantidade de espécies que eu fui lá no campo e amostrei e coletei essas informações, tá? E aí eu poderia colocar isso num gráfico como esse daqui, né, onde eu tenho aqui, ó, pequenos, médios e grandes, e aqui no eixo Y a riqueza de espécies. Lembrando, novamente, né, que em geral a gente coloca a nossa variável explicativa
no eixo X e a nossa variável resposta no eixo Y. Tá? Isso é uma convenção para facilitar a nossa leitura do gráfico. Então, como a gente pode observar aqui, né, pelos resultados, né, e por esse gráfico, a gente pode verificar que tem uma grande chance de que, de fato, o tamanho de fragmentos vai influenciar na riqueza de espécies, ou seja, fragmentos maiores têm uma quantidade de espécies maior do que fragmentos médios ou pequenos. Tá? Então a gente vê uma escadinha aqui, né? Então quanto menor o fragmento, menor a quantidade de riqueza. Tá? Tem algumas desvantagens quando a gente trabalha com a ANOVA de um fator, né? Com uma variável só, que é você não levar em consideração, né, variações ambientais que possam existir. Né? Então vamos supor que eu tenha os fragmentos aqui, né, de diferentes tamanhos, mas vamos supor que eu tenha matrizes diferentes. Né? Então vamos supor que aqui eu tenha fragmentos que estão inseridos numa paisagem de pasto, esse aqui numa paisagem de eucalipto, esse aqui numa paisagem de agricultura. Tá? Ou seja, eu não estou verificando qual que é a influência desse contexto onde esses fragmentos estão inserindo. Eu não estou levando em consideração a heterogeneidade ambiental nessas áreas. Tá? Então, justamente porque eu só estou considerando um fator que é a área desses fragmentos. Tá? Mas é claro que tem outras formas, né, outros desenhos relacionados com a ANOVA que a gente poderia coletar para considerar essas heterogeneidades. Né? Uma delas, por exemplo, seria a ANOVA de 2 fatores ou 3 fatores e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui, ó, nesse caso, com 2 fatores, significa que eu tenho 2 variáveis categóricas para uma variável resposta. Tá? Então, ou seja, eu tenho 2 variáveis explicativas que são categóricas, qualitativas, para uma variável resposta que é quantitativa. Tá? Lembrando que a gente tem que ter réplicas para todas essas combinações. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho fragmentos grandes, médios e pequenos. Só que além disso, eu separei esses fragmentos de acordo com a qualidade alta e qualidade baixa. Tá? Significa o quê? Significa que se eu tenho, por exemplo, eu tenho 7 fragmentos grandes, 7 pequenos e 7 médios e 7 pequenos com qualidade alta, eu também tenho que ter essas combinações para qualidade baixa. Tá? Significa o quê? Significa que a cada fator que eu coloque, a quantidade de réplicas ela vai aumentando muito. Imagina se a gente tivesse uma terceira variável aqui, ou seja, uma ANOVA de 3 fatores. Tá? Ou seja, a combinação possível desses fatores seria muito grande. E aí a gente precisaria de réplicas dentro de cada um dessas combinações, fazendo com que a gente elevasse demais a quantidade de réplicas, o que poderia inviabilizar o experimento. Tá? Então, por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado também na hora de selecionar essas variáveis explicativas. A gente tem que pensar realmente naquelas que são importantes e aquelas que realmente podem ter um sentido biológico. A gente tem que selecionar com muito cuidado essas variáveis. Tá? Mas é claro que com isso a gente conseguiria ver o efeito de 2 variáveis, né, inclusive na interação entre essas 2 variáveis, ou seja, se tem sinergia ou não entre essas variáveis. Tá? Bom, e por último, né, a gente tem os dados tabulares, né, então onde as nossas variáveis, tanto a variável explicativa quanto a resposta, elas são variáveis categóricas. Tá? Isso é bastante utilizado, por exemplo, em estudos mais na área social, por exemplo. Tá? Então, quando a gente faz uma entrevista, né, então vamos supor que a gente está trabalhando com educação ambiental e a gente gostaria de fazer entrevista com professores, né, do ensino público.
em relação a um determinado tema, né? E a gente aplica um questionário. Muitas dos resultados desse questionário a gente pode analisar através desses dados, né, que muitas vezes são dados qualitativos e não dados quantitativos, tá? Então, por exemplo, aqui, né, nesse exemplo, eu tenho aqui o grau de escolaridade, né? Então eu quero saber se o grau de escolaridade influencia na atitude da pessoa em ter uma ação mais conservacionista ou não, tá? Ou seja, será que isso está relacionado com o grau de escolaridade? A pessoa, por exemplo, ter mais interesse na conservação ambiental do que uma comparação entre esses diferentes grupos, né? Será que um grupo tem mais interesse do que outro, tá? Então aqui, por exemplo, nesse caso eu posso separar nesses diferentes grupos, né? Então pessoas que têm até o ensino fundamental, pessoas que têm até o ensino médio e pessoas que têm o ensino universitário, tá? E aí eu posso perguntar para essas pessoas se elas têm interesse ou não em questões ambientais, né? Então eu posso categorizá-las de acordo com essas respostas e falar, algumas pessoas têm, né, um interesse maior e outras pessoas não têm, tá? E aí eu posso verificar então se existe uma relação ou não entre essas variáveis, tá? Bom, aqui nessa tabela, né, nesse caso aqui específico, eu tenho 26 pessoas que têm até o ensino fundamental e que disseram sim. Eu tenho 40 pessoas que são do ensino fundamental e disseram não. E assim por diante, né? Aqui é a quantidade de pessoas do ensino médio que disse sim, pessoas do ensino médio que disse não, universitário, tá? Esses valores, né, que a gente chama de valores marginais aqui da tabela, são as somatórias, né? Então, aqui eu tenho 66 pessoas do ensino fundamental que tem até o ensino fundamental, que é a somatória do 26 mais o 40 aqui. Eu tenho 70, né, pessoas que fizeram até o ensino médio, que é essa somatória, e o universitário 69. E aqui a somatória dessas linhas, né, ou seja, a quantidade de pessoas que disse sim e que disse não. Tá? Então 120 aqui em cima e 85 aqui embaixo. Né? Então se a gente somar, né, a gente vai ter 205 pessoas que responderam, por exemplo, a um determinado questionário. Tá bom? E aí a gente tem algumas formas, né, de pensar em como que a gente vai coletar esses dados também, né, as estratégias de coleta. Uma delas seria pela seleção das pessoas por grau de escolaridade, né? Então eu posso falar assim, então eu vou selecionar 50 pessoas que têm o ensino fundamental, 50 médios e 50 universitários. E aí eu vou fazer perguntas e ver o grau de engajamento que ela tem em questões ambientais. Aí responder sim ou não com base nisso, tá? Outra forma seria o contrário, né? A gente buscar pessoas que têm engajamento e pessoas que não têm, e aí depois perguntar qual que é o grau de escolaridade dessa pessoa. Ou então o outro seria a gente fazer um certo número de coletas e perguntar tanto o grau de escolaridade quanto o grau de engajamento em questões ambientais, tá? Então, eu vou selecionar 30 pessoas aleatoriamente e aí verificar qual que é o grau de escolaridade e qual que é o grau de engajamento que ela tem, tá bom? Então são formas diferentes, né, da gente estratégias diferentes para a gente coletar esse tipo de informação. Lembrando que são então informações onde tanto a variável dependente quanto a independente elas são variáveis categóricas, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula, né, sobre desenho experimental e amostragem. Como eu mencionei, né, tem vários outros pontos que são importantes também na hora da gente fazer o nosso delineamento. Então é super importante, né, que vocês busquem também outras informações, né, que estão tanto no livro do Gotelli quanto em outros livros, né, em outras referências relacionadas com o tema, porque isso vai ser muito importante na hora que vocês forem fazer o trabalho de vocês, né, porque
E é claro que vai depender muito das perguntas que vocês querem responder, né? Se vocês vão fazer uma amostragem, um levantamento de campo, é super importante que esse desenho ele seja muito bem feito para você ter certeza de que você vai conseguir responder as suas perguntas, né? Porque imagino que a pior situação possível é você ter as perguntas, você fazer um delineamento amostral que não ficou muito bem feito, você fez toda a coleta de dados, né, de uma maneira correta, mas aí chega na hora de analisar, interpretar esses resultados, você percebe que teve algum problema no seu desenho experimental. Porque aí não tem estatística, não tem análise que resolva esse problema, né? Normalmente o que tem que ser feito é você coletar novamente esses dados, né? Refazer esse delineamento e coletar novamente. Ou seja, é um passo muito grande para trás, né? Como, né, em trabalhos como de mestrado ou mesmo doutorado, né, onde você tem um tempo limitado, às vezes isso pode prejudicar muito o seu trabalho. Tá? Então, por isso que é super importante essa etapa de planejamento para ter certeza de que você está coletando da maneira correta e coletando todas as informações necessárias para responder às suas perguntas. E tomando sempre cuidado com aqueles outros fatores, né, que podem influenciar nos seus resultados finais, né, e na sua interpretação. Tá bom? E eu vou passar também, né, exercícios para vocês fazerem a respeito disso, que é justamente para vocês praticarem, né, essa forma de coleta de dados, né, para praticarem esse delineamento amostral, tá bom? Mas é isso, pessoal. Um abraço e a gente vai ficando em contato. Até mais.